Senhoras e senhores, é inacreditável a conexão que o Real Madrid tem com a Champions League. Nada no futebol se compara ao que o Real consegue produzir de momento histórico na Champions e de reviravoltas. Bom, é óbvio que a gente está aqui para falar de Chelsea 3-2 no Real Madrid. Classificação do Real, que poderia ser muito mais tranquila, mas foi com tons dramáticos, com prorrogação, com derrota iminente, e a gente está um pouco aqui para esmiuçar esse jogo. Obviamente, a gente viu um atropelo do Chelsea no primeiro tempo, um Chelsea que, com a pressão alta e com a intensidade, que é o grande fator do Chelsea, e um diferencial em comparação ao Real, conseguiu fazer 1-0, conseguiu fazer o 2-0, e tinha um Real Madrid nas cordas, completamente sufocado dentro do seu próprio campo, com muita dificuldade de sair por conta da própria intensidade. A gente via diferenças de intensidade do meio campo do Chelsea em comparação ao Real, impactando muito, porque o Real tem um meio de campo muito técnico, mas que peca em intensidade dinâmica em alguns momentos, e sofre quando o adversário tem um meio de campo intenso, físico e rápido, o que é o caso do Chelsea, e com a pressão que os laterais colocavam também. Fez 1-0, fez 2-0 com o Rudiger de cabeça, e parecia que viriam ares trágicos para a torcida do Real Madrid. Primeiro tempo o Real acaba sem finalizar em gol, basicamente isso, sem conseguir criar, sem conseguir colocar o Benzema no jogo, sem as coisas darem certo pelos lados, muito menos pelo meio, e com o time desnorteado. Volta o segundo, sem mudanças, tanto em peças quanto em atitude. O Real continuava muito perdido em campo, sem conseguir se encaixar, e o Chelsea crescendo e aproveitando os espaços. O Marcos Alonso chega a fazer um terceiro gol anulado, com toque de mão, e ali parecia finalmente uma possível virada de chave, porque a partir do momento que anula o gol do time inglês, que se anula, né, a torcida do Real Madrid vibra como se aquilo fosse um gol, e basicamente era praticamente como se fosse, e começa a dar uma esperança de que o Real pudesse voltar ao jogo. O Real ainda sofreria um terceiro gol, com o Werner aproveitando as costas do Carvajal, que foram muito exploradas. Um Real que teve problemas defensíveis a nível de acabar com a defesa completamente modificada. Lembrando que a gente tinha um Militão suspenso, a gente teve Mendy substituído, a gente teve outras alterações na partida, mas a gente vai chegar lá. Só que a partir do momento do terceiro gol, a situação era trágica para o Real. Só que aí surge o talento, surge também a modificação tática do Ancelotti, que foi importante. Entrada de Camavinga, entrada de Rodrigo, um time que ficou mais jovem, mais físico, dinâmico e intenso, colocando o Real para competir de igual para igual com o Chelsea. E óbvio, o talento de Luka Modric. A gente tem que falar um pouco, simplesmente e exclusivamente dele. 36 anos, mas o que o Modric correu hoje, os 120 minutos, é um absurdo. E não só correr, técnica, precisão, visão de jogo, uma habilidade inacreditável para achar espaços e controlar o meio campo. O passe que ele acha aos 80 minutos para o Rodrigo, de 3 dedos, praticamente com a mão, é uma coisa absolutamente genial. E ali o Real Madrid renasce. O Rodrigo acerta a finalização de primeira, belíssimo gol, e o Real volta para o jogo, conseguindo um resultado que levaria para a prorrogação. 3-1 na ida, para o Real fora de casa, e sofrendo 3-1 em casa contra o Chelsea, né? O Real entra na prorrogação com um espírito diferente, porque o Chelsea ainda estava no jogo, mas o Real sentia que, não, agora a gente está dentro da partida, e dentro da nossa casa a gente costuma fazer vítimas, e muitas. O Real foi colocado no jogo, cara, se prepara porque você vai ter dificuldade. E foi assim. O Real conseguiu começar a crescer, conseguiu começar a criar, encontrar espaços. Quando aí aparece uma segunda peça para a gente citar. Na verdade, a gente já falou de Modric e de Rodrigo, que entrou muito bem, muito preciso, dando intensidade e dinâmica. Vamos falar de uma terceira, Vini Júnior. A evolução do Vinícius é bizarra. O que o Vinícius apanhou desde a chegada dele no Real Madrid é piada, como diria o Casemiro. Cara, sofreu pancada, sofreu crítica, sofreu tudo que você pode imaginar. E no último ano, ele só cresceu na última temporada. Confiança do Ancelotti, que mais uma vez mostra isso, deixando ele basicamente até o momento que ele estava exausto. E a evolução técnica, a evolução de tomada de decisão, a evolução na precisão dele, no jogo dele. Sai em velocidade, recebe um passe depois de uma roubada de bola na altura do meio de campo, coloca na frente, e aí, amigo, levanta a cabeça, olha para a área, cruza para o Benzema. E é a quarta peça que a gente vai falar. Karim Benzema, fatal, letal, craque, muito candidato à bola de ouro. Um toque de cabeça preciso,
no canto baixo do Mendy, no contrapé, para colocar 3-2 no placar e basicamente selar o que seria uma vida difícil para o Chelsea, uma recuperação absurda do Real, basicamente uma remontada dentro de um jogo que não era necessário e uma classificação que viria para o Real Madrid com ares trágicos, épicos e que dão uma confiança muito grande e que colocam basicamente mais uma atuação épica na história e na conta de Karim Benzema. Só nessa Champions a gente teve o Real se recuperando contra o Paris Saint-Germain com o Karim sendo importante. A gente teve o Real fazendo 3-1 fora de casa contra o Chelsea com o Karim metendo 3 gols. Lembrando que ele já tinha metido 3 gols contra o Paris Saint-Germain na volta no jogo das oitavas. Agora, o gol decisivo da classificação do Real para as semifinais em casa, no Bernabéu, num momento que o Real estava basicamente precisando demais dele. Ele foi decisivo e a gente conta atuações importantes, números absurdos na temporada e o Benzema demonstrando um nível de futebol de bola de ouro. Esse cara, se ele não for top 3 no mínimo, talvez top 2, cancela o prêmio. Vamos falar agora de o que esperar. O Real provavelmente vai enfrentar o City. Ainda é cedo para dizer porque a gente não pode desconfiar também de uma possível reviravolta do Atlético. Mas vislumbrando um Real Madrid City, é difícil dizer que o Real vai passar. O Real foi muito frágil hoje. O Real mostrou fraquezas. O Real deu muito espaço. O Chelsea finalizou 28 vezes a gol. Salvo engano, foram as 10 no alvo. Porque teve muita finalização bloqueada, teve boas intervenções. Teve chute para fora e teve boas intervenções do Courtois, né? Mas, no geral, é um time que dá muito espaço. Tem muitos problemas para recompor o elenco. O Real finaliza o jogo com a defesa composta por Marcelo, que já tem muita idade e sofre defensivamente por conta do físico. No meio de zaga, Alaba, que é um ex-lateral, e Carvajal, com menos de 1,80 m, lateral de origem, nunca jogou na zaga praticamente. Na lateral direita, Lucas Vázquez, com uma técnica imensamente duvidosa e, obviamente, um desespero claro do Real por falta de opções. Vem Militão, que vai voltar de suspensão, vem. Você tem o Nacho, que jogou mal e foi substituído? Tem. Mas mostra uma fragilidade do Real. E ainda com o time completo, o Real sofre muito ataque, o Real não é um time fácil de ser atacado, o Real sofre com pressão alta e é os principais pontos. Dá muito espaço, tem dificuldade para criar contra adversários fechados e a pressão alta é um ponto fraquíssimo do Real. Sofrer e conseguir se defender contra a pressão alta do adversário. Esse é o caminho para encarar o Real Madrid. E o City faz tudo isso com perfeição. Contra o Atlético, o Real teria que propor o jogo, mas tem dificuldade de criar contra adversários fechados. Então, todos os caminhos são duvidosos, mas uma coisa é certa. Não tem como se duvidar do Real Madrid. Vamos falar um pouquinho de Bayern e Villarreal agora, para a gente finalizar o vídeo. Que surpresa, hein, meus amigos? O Villarreal simplesmente eliminou o Bayern de Munique na Allianz Arena. Já havia vencido o primeiro jogo por 1-0, agora empatou nos minutos finais. O Bayern sai na frente com o gol de Lewandowski. O Bayern é superior na partida como um todo, finaliza muito mais, tem mais posse, mas pagou pela soberba. A gente teve algumas entrevistas meio polêmicas do Bayern de Munique durante a semana, o Goretzka falando que o Villarreal ia ver o que era o Bayern de verdade, o Nagelsmann falando que o Villarreal errou por deixar o Bayern vivo. Fez 1-0, foi muito superior, mas bastou dar uma chance para o Villarreal, que teve 4 finalizações e uma apenas no gol, para dar adeus à Champions League, e o Villarreal ganhando um prêmio por ser um time sólido, organizado, muito bem treinado pelo Unai Emery, com qualidades individuais em bom nível, como Gerard Moreno, Yeremy Pino, Paul Torres, o próprio Capoue. Você tem jogadores de muito bom nível, o Danjuma, mas o que mais impacta é, obviamente, o coletivo e o tático. Muito bem treinado, muito preciso e que ganha um prêmio, uma classificação histórica, num time que vem de uma cidade muito pequena, com muito pouca tradição, e que consegue chegar, acho que apenas a segunda semifinal de Champions League. Pode ter um Liverpool pelo caminho? Muito provável. Vai ser mais difícil do que o Bayern? Possível. Mas é um time que já mostrou que sabe como se defender e sabe atacar contra gigantes. Não sabemos mais o que esperar do Villarreal. Já é um feito absurdo e só tem que receber muitos e muitos parabéns. Olho nesse time. No geral, vamos ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Dia histórico de Champions League, 2 jogos absurdos, 2 histórias maravilhosas. Esperemos a quarta-feira. Amanhã vai ter vídeo aqui no canal, falando obviamente dos resultados de Atlético e City e Liverpool e Benfica. Vai saber o que nos aguarda. No geral, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou do conteúdo, compartilha que me ajuda demais. Deixa um comentário, curte, se inscreve. Tchau, até o próximo.